Agora o noticiário aqui do Brasil, em Brasília. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprova a convocação do chanceler Mauro Vieira para explicar o conteúdo do documento que cita o risco de uma eventual ação militar dos Estados Unidos aqui no Brasil. Repórter Beatriz Souza chegando aqui com a gente. O que os deputados querem saber de forma detalhada do ministro? Tudo bem, Beatriz? Bem-vinda. Oi, Tiago. Boa noite para você. Muito obrigada. Boa noite para todos que estão aqui com a gente na Jovem Pan. Pois é, Tiago, os deputados querem entender, né, de onde o ministro, qual foi o baseamento do ministro Mauro Vieira para ele ter feito, né, essa afirmação nesse ofício que foi enviado pelo Palácio do Itamaraty para a Câmara dos Deputados. E com isso, os deputados então aprovaram esse requerimento de convocação para que o chanceler, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, venha até a Câmara dos Deputados justamente explicar, né, qual foi essa afirmação, de onde surgiu essa informação que ele deixou então nesse ofício. Só relembrando que ele falou com a classificação das facções Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, né, essa classificação feita pelo governo americano, classificando essas facções então como terroristas. O ministro citou nesse documento, o Palácio do Itamaraty, que havia um risco de uma ação militar americana em território brasileiro. Lembrando que essa classificação das facções como terroristas aconteceu no dia 5 de junho. E aí a Câmara dos Deputados solicitou algumas informações para o Palácio do Itamaraty. Em resposta, o Itamaraty enviou esse ofício e dentro desse ofício estava essa informação. E por isso que os deputados querem então entender essa informação desse documento enviado para a Câmara dos Deputados. Mas, Tiago, não foi só a Câmara dos Deputados, não. O Senado também aprovou um requerimento, só que no Senado foi um requerimento de convite, ou seja, ele está sendo convidado, ele vem, ou se quiser ou não, para prestar esse depoimento, para dar essas explicações para os senadores. No caso aqui da Câmara dos Deputados, é um requerimento de convocação. Então, segundo, né, o regimento, ele tem a obrigação de comparecer caso não apresente uma justificativa. No caso do Senado Federal, ainda não há uma data, mas no caso da Câmara, os parlamentares, os deputados já estão se organizando para que esse depoimento aconteça de forma mais breve nos próximos dias. Lembrando que o recesso já está se aproximando e a gente segue acompanhando se esse depoimento pode acontecer já na semana que vem, a última semana antes do recesso, que começa no dia 17 do mês de julho, viu, Tiago? A gente vai seguir acompanhando e volto com você. Os parlamentares querem ouvir o ministro e a Beatriz volta daqui a pouquinho para falar sobre o novo líder do PT no Senado. Eu vou dar as boas-vindas aos nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela, já Denise Campos e Toledo também. Ô Dora, uma coisa é convocação, outra coisa é o convite, mas qual é o fundo político dessa convocação para o ministro Mauro Vieira, dessa declaração que ele deu? É bom lembrar que o governo dos Estados Unidos refutou essa possibilidade de invasão, de ação militar aqui no Brasil. Bem-vinda, Dora, boa noite. Boa noite, Tiago, Denise, Vilela, boa noite a todos. Pois é, essa é uma questão bastante complicada, porque o Itamaraty, assim como as Forças Armadas, é uma instituição de Estado, não de governo. E esse comportamento do Itamaraty tomando o lado, fazendo sim, porque essa é uma manifestação política. Quando o Itamaraty assume sem explicação detalhada, maior, no fundamento, que é exatamente isso que o Congresso quer saber, essa história de que pode haver uma ação armada, uma ação militar, ele assume sim um discurso de cunho político, um discurso, portanto, de governo. E isso, inclusive, do próprio governo, em alguns setores, evidentemente, não em todo o governo, não pegou nada bem. E aí as cobranças ao ministro Mauro Vieira vão ser fortes, isso se ele comparecer, porque embora seja obrigatória a convocação, é obrigatório o comparecimento, mas não se diz a data, não está dito, então pode haver adiamento, ele pode de repente enviar um representante, não sei, eu tenho a impressão que neste momento, eu acho que nos próximos dias vai ser difícil o ministro Mauro Vieira se apresentar ao Congresso, porque foi uma
super saia justa, colocando o Itamaraty, que olha, e aí há uma comparação inevitável com o governo Bolsonaro, tá certo? O governo Lula não gosta disso que chama de falsa equivalência, mas vamos e venhamos, né? Lá no governo Bolsonaro também havia exatamente esse uso, essa entrada do Itamaraty no embate político, e foi o que aconteceu agora com esse documento enviado pelo ministro Mauro Vieira à Câmara dos Deputados, assumindo algo que era só uma retórica. Até então era uma retórica, até de palanque, e ele deu uma moldura oficial. Vilela, se ele não comparecer ao Congresso agora, é bem possível que os assuntos vão se sucedendo e a gente acaba esquecendo essa declaração. De qualquer forma, isso chamou a atenção e tem essa linha tênue. Será que é algo mais político ou realmente algo de diplomacia para falar uma possível invasão aqui ao Brasil? Bem-vindo, Vilela, boa noite. Tiago, é política na veia, viu? Uma ótima noite a você, a Dora, a Denise e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Esse é o tipo de declaração que pode até pegar bem, de uma forma adequada, na boca de um líder do governo no parlamento, de um parlamentar de uma forma geral, de um militante partidário, mas não cai bem nas palavras de um representante do Itamaraty, aliás, do chanceler, do ministro das Relações Exteriores, que tem por dever ter um posicionamento mais frio, mais razoável. Se o chanceler, se a pessoa que é responsável pela diplomacia, que vocaliza a voz da diplomacia, perde a calma, entra na política e faz esse jogo claramente político, que a gente percebe, ora, demonstra a absoluta falta de racionalidade por parte do governo, do Estado brasileiro, em promover as negociações e o diálogo que é necessário que ocorra nos bastidores. E o papel da diplomacia é justamente esse. Eu vejo que nos últimos tempos, infelizmente, a gente vê determinados setores que deveriam ter um papel técnico acabar indo muito para o lado da política, seja setores jurídicos, seja setores diplomáticos, o que de uma forma geral não é bom. Ao político, o que é da política. Ao técnico, o uso do conhecimento e das atribuições de um órgão técnico como o Itamaraty.